Vamos resolver uma questão do vestibular do IME de 2015, uma questão que parece ser difícil, mas na verdade não é tão difícil assim. Então vamos lá. Em um reservatório de volume 6 litros, submetido a vácuo, introduz-se uma mistura física de 79,2 gramas de gelo seco, solidificado em pequenos pedaços, e 30 gramas de carvão mineral em pó, conforme a representação a seguir. Então, você tem um sistema fechado. Ah, Se você tem uma reação envolvendo gases, isso aí eu falhei em comentar mais nas aulas anteriores, mas espero que fique claro agora. Se você tem uma reação envolvendo gases, o equilíbrio só é estabelecido se você tem um sistema fechado. Se esse sistema for aberto, esses gases vão embora, né? Bom, então vamos lá. Você colocou gelo seco, né, que é o CO2 no estado sólido, e colocou carbono. Esse sistema, sob determinadas condições, atinge o equilíbrio. Então, o que vai acontecer é que o gelo seco, CO2 sólido, vai passar para a fase gasosa completamente. E esse CO2 vai reagir com carbono conforme essa reação química aqui. O produto da reação é o CO, monóxido de carbono. Observações aqui. A fase gasosa tem comportamento de gás ideal. O volume de carvão mineral final é desprezível, mas ele está lá no equilíbrio. A 1100 Kelvin, a constante de equilíbrio vale 22. Como é um exercício de vestibular, possivelmente isso aqui está em atmosferas. A 1000 Kelvin, a massa específica da fase gasosa no reservatório é igual a 14 gramas por litro. Com bases nessas informações, calcule a constante de equilíbrio da reação a 1000 Kelvin e estabeleça se a reação entre o CO2 e o carbono é exotérmica ou endotérmica, justificando sua resposta. Então, primeiramente, vou montar uma tabela de equilíbrio. O carbono aqui, a concentração não varia, e nós consideramos que ao final, no equilíbrio, você tem que ter um pouquinho de carbono lá no meio. Mas o carbono, a concentração de carbono em carbono não varia. O que variam são as pressões parciais dos gases. Então você tem lá CO2 de um lado e CO do outro. Então no início, preciso de mais espaço aqui. No início você tem um certo número de mols de CO2. Qual seria o número de mols inicial de CO2? Então o número de mols de CO2 é, bom, qual foi a massa de CO2? 79,2 gramas. A massa molar, 44 gramas por mol. Então, você dividindo uma coisa por outra que dá 1,8 mols. Então, no início, você tem 1,8 mols de CO2 e você tem nada de CO. Bom, quanto vai reagir, quanto vai formar? Olha só, você tem o número 1 aqui na frente do carbono. Então, varia menos x o número de mols de CO2. E você tem o 2 na frente da fórmula do CO, então varia de 2x. O número de mols final, aqui no equilíbrio, vai ser 1,8 menos x para o CO2 e 2x para o CO. Então, número de mols do CO2 é igual a 1,8 menos x, número de mols do CO é igual a 2x. Então, isso vale para qualquer temperatura. Vamos pegar aqui os dados que nós temos para a temperatura de 1000 Kelvin. Ele nos deu a densidade, a massa específica, né? A densidade ou massa específica, que eu posso representar por essa letrinha ρ, é a massa sobre o volume. A massa é a massa do CO2 mais a massa do CO sobre o volume. Bom, a massa do CO2 é o número de mols do CO2 que multiplica pela massa molar do CO2. A massa do CO é o número de mols do CO que multiplica pela massa molar do CO. Aqui eu tenho que dividir pelo volume. Então, eu vou abrir espaço aqui para fazer agora aqui.
Então eu vou substituir a expressão para o número de mols, vou substituir a massa molar desses dois componentes. Então o número de mols do CO2 é 1,8 menos X. A massa molar de CO2 é 44 gramas por mol. Mais o número de mols de CO é 2X. A sua massa molar é 12 mais 16, 12 mais 16, 28. 28 gramas por mol. O volume é 6 litros, foi dado aqui, ó, o volume do sistema. E a densidade aqui é 14 gramas por litro. Eu não vou pôr as unidades aqui para simplificar. Então, 14. Então, você faz a matemáticazinha para encontrar o valor de x aqui. Eu não preciso desenvolver matemática básica para vocês. Vocês já fizeram o ensino médio, não é? Então, aqui o x fica igual a 0,4. Portanto, o número de mols do CO nessa temperatura é 2 vezes 0,4, 0,8 mol. O número de mols do CO2 é 1,4 mol. Então, com esses dados em mãos, você pode calcular as pressões parciais. Então, vou abrir espaço aqui, né, apagando essa continha, né? Se você precisar, depois você volta o vídeo e verifica a continha. Então, vamos lá. A pressão parcial do CO2, usando PV igual a nRT, 1000 Kelvin a temperatura, a pressão parcial do CO2 aqui deu 19,13. 19,13 atm. A pressão parcial do CO, usando esse número de mols aqui, temperatura 1000 Kelvin, PV igual a nRT, né? A pressão parcial do CO aqui deu 10,93. 10,93 atm. A constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, que os livros de ensino médio colocam dessa maneira, é pressão parcial do CO ao quadrado sobre pressão parcial do CO2. Então, fazendo a continha aqui dá 6,20. Então, veja só. A constante de equilíbrio a 1100 vale 22. A constante de equilíbrio a 1000 vale 6,20. Então, o aumento da temperatura de 1000 Kelvin para 1100 Kelvin provoca um aumento na constante de equilíbrio. E, portanto, o aumento da temperatura favorece a formação do produto. Então, isso indica que a reação é endotérmica. Bom, próxima aula voltamos com mais um